Eu acho que acabou a água ali, viu? Chama aqui a Silvina, né? Falando aquela pastora de Jesus Cristo. A Silvina no comecinho, a Silvina tinha vergonha de tudo, né? E cada vez que ela tinha vergonha, chamava ela lá. Falei, enquanto ela não tiver vergonha, pode chamar ela, né? E agora, graças a Deus, ela tem vergonha. Agora é a Vitória, né? Chama a Vitória para orar, então ela fica agora dela rosa e vermelha de vergonha, amém? No meio da igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Então a igreja pode se colocar de pé para que nós possamos unir a nossa fé em Cristo Jesus, porque o Deus ele está neste lugar, igreja. Glória! Quando o nosso coração está aberto para Deus, nós podemos sentir a presença de Deus, e Deus ele se faz presente. E que Deus venha usar o nosso pastor assim como Deus tem usado. E aí, no dia de hoje não vai ser diferente. Vamos orar ao Senhor, colocar a vida dela no nome de Jesus Cristo. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, a tua filha mais uma vez, Pai. Quero estar aqui, Deus, colocando a sua vida, Deus, à disposição do Senhor. E que o Senhor venha usar ela, Pai, assim como o Senhor tem usado em outra oportunidade. Que a oportunidade, Deus, que ela está tendo no dia de hoje, buscar a presença do teu Santo Espírito Santo. Ela tem se colocado na brecha a favor da tua igreja, Senhor, para assim, Deus, trazer, Deus, a verdadeira, Deus, a palavra, Deus, assim como o Senhor quer, Pai. Que não venha haver engano, Senhor, porque nós estamos diante de Ti, Deus, com nossos corações abertos na verdade. E que nesta noite, Pai, o Senhor possa usar ela, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que o Teu Santo Espírito Santo venha conduzi-la, Pai, em cada palavra que sai dos Seus lábios. E assim, Deus, nós te agradecemos, porque ela já é abençoada. Mas que na noite de hoje, Pai, o céu esteja aberto sobre as nossas cabeças, para que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra. E assim, ó Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Não já arranquei o sapato, gente. É que na verdade eu queria o pé, irmãos, esses dias. E não está fácil ficar de salto. Fui levantar da cadeira, virei o pé com salto e tudo. Pensa uma mulher desse tamanho caindo no chão. Misericórdia. Só o sangue do cordeiro. Um barulhão na cozinha, as crianças vão correr. Mãe! Eu fiquei lá na cozinha levantar, o pastor me ajudando a levantar. Eu falei, Jesus da glória. Aleluia. Mais amém, estamos aqui, irmãos. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 10. Aleluias. Hoje eu quero trazer algo bem simples. Amém? É mais uma reflexão para a nossa vida de hoje. Aleluias. Acerca de muitos acontecimentos atuais. Glória a Deus. Oséias, capítulo 10. A partir do verso 1. Oséias foi depois de Daniel. Bem no meio, na metade praticamente da Bíblia. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Não está lendo, amém? Diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Eu vou repetir esse primeiro versículo, irmãos. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente, agora dirão, não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso, florescerá o juízo como erva peçonhenta nos reinos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Ávon, porquanto o seu povo se lamentará por causa
como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Síria será levada como presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos alteiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá, e os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos quando o atar as suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço e farei cavalgar Efraim. Judá lavrará e Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, e lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus guerreiros. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. Glória. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é necessário estudar um pouquinho, né, a palavra de Deus para compreender essa passagem, principalmente no Antigo Testamento. Mas esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto tremendo acerca de algo que o Senhor estava demonstrando ao seu povo. Oséias foi um profeta, ele é conhecido como profeta do conhecimento. Ele que bateu forte contra o povo de Deus, contra aqueles que estavam desprezando o conhecimento da verdade. No capítulo 1 do livro de Oséias, ele começa o livro dizendo assim: não há verdade e nem há conhecimento sobre a terra. Então, se nós pararmos para pensar, irmãos, é um texto muito sério, né, e muito profundo e muito urgente pelo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele já começa rasgando o verbo, dizendo assim: olha, o Senhor me levantou, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me enviou já para dar o recado. Não há verdade e não há conhecimento sobre a terra. Não é sobre um povo, não é sobre uma nação, não é sobre uma igreja, é sobre a terra, é sobre o globo terrestre. E aí ele vai continuar a profecia, o mandamento, ele vai continuar sendo boca de Deus na terra, e ele vai dizer: o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo está em sofrimento, o meu povo sofre por falta de examinar as Escrituras. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus dá um desafio para Oséias. Um desafio que poucos homens, irmãos, gostariam de assumir. Deus fala assim para o profeta Oséias: eu vou resgatar Israel, eu vou reforçar minha aliança com o meu povo, porque é isso que Deus faz, irmãos, desde a fundação do mundo: resgatar a aliança com o povo, retornar a ter a Israel, retornar com que o povo venha a ter a face do Senhor. Mas eu preciso conhecer esse Deus. O profeta Salomão, ele diz assim: o rico não se gloria na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, que eu venha me gloriar em conhecer a Deus. Então é um povo, irmãos, que ainda não conhece Deus. Conhece de ouvir falar, mas não de andar ao lado dele. É um povo que levanta a estátua, é um povo
multiplicam os seus altares, e conforme a bondade da terra, eles fazem boas estátuas. É isso que nós estamos vendo no dia de hoje. O que você vê quando você está à frente de um monumento de uma mega igreja? Você vê, irmãos, a imagem do pastor, do líder daquela igreja. Eles fazem questão de fazer um cartaz enorme, colocar na porta da igreja a imagem do líder da igreja. Isso é o que, irmãos? É produzir fruto para si mesmo. Não é para a glória de Deus, irmãos. Não é para que o fruto volte para a videira. Não é para adquirir salvação, arrependimento. Não é, irmãos, para adquirir uma vida nova. Não, é fruto para si mesmo. E na abundância dessa terra, essa terra que, irmãos, somos nós, é o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é a terra e a palavra é o arado. Quem já viu um arado? Quem sabe o que é arado? O pessoal da roça, né? Alva, nosso irmão Léo, pastor Paulo, Célia de Mineira, Silvina, nossa irmã Maria, nossa irmã Andréia. Todo mundo. O arado ele faz o que, irmãos? Ele revira a terra, é isso? É isso que a palavra de Deus tem que fazer no nosso coração. Aleluia. Revirar e confrontar mesmo. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para nós e ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E aí, Deus levanta Oséias e fala assim para Oséias: olha, você vai pregar o conhecimento. Você vai pregar para esse povo que eles precisam me conhecer na minha essência. Só que Deus, quando levanta o profeta, irmãos, ele não facilita. Ele olha para Oséias e fala assim: olha, você vai lá no mundão, você vai lá no fervo, como dizem aí no mundo, e você vai casar com uma mulher chamada Gomer, uma prostituta. Você vai se casar com ela. E na simbologia do teu casamento com essa prostituta, com essa adúltera, eu vou transmitir o que é o meu conhecimento. Eu vou transmitir a minha essência para que esse povo se arrependa, para que esse povo volte atrás, para que o povo se volte à minha face e encontre salvação em mim. Aleluia. Porque o que era a prostituta? A representação de Israel. O que Israel estava fazendo? Estava se prostituindo com os ídolos e estava adulterando. Quando Jesus ele vem para bater nos fariseus no Novo Testamento, ele olha para os fariseus e ele também não facilita. Ele fala assim: hipócritas, raça de víboras, vocês não entram no céu e não deixam ele entrar. Vocês colocam fardo sobre este povo, mas nem com esse dedinho aqui vocês conseguem carregar esse fardo. Vocês se prostituem, vocês adulteram a palavra, geração incrédula e adúltera. Quem os livrará da ira vindoura? Se você pegar, irmãos, e ler os evangelhos e ver como que Jesus tratava, vocês vão ver que isso passa longe de amor, viu, irmãos? Jesus era duro. Eu acho lindo quando ele está falando que ele é o pão da vida. E os fariseus estão falando assim: quem é esse doido que está falando que ele é o pão que desceu do céu e nós vamos comer dele? Quem é esse? Aí ele olha para os discípulos e os discípulos, temendo, falam assim: ah, Senhor, o que faremos nós para fazer a tua obra? Aí ele fala: fazer a obra de Deus entra em mim. Aí alguns olham para Jesus e falam: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Muitos, milhares se afastam, saem da presença de Jesus. Jesus olha para os 12 e diz assim: alguém mais quer se retirar? Aleluia. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus verdadeiro, aleluia. Sem mistura, sem mentira. É o Jesus, irmãos, que ele vem verdadeiramente para nos transformar. Então é necessário confronto, porque se não tiver confronto, não tem mudança. Oséias se casa com Gomer, com a prostituta. Vai lá, paga mó mico, irmãos. Vamos dizer, na atualidade. Mas ele é obediente. E ele sabe que aquele que planta retidão colhe lealdade. Aleluia.
Aquele que planta santidade colhe justiça. É isso que o livro de Oséias, resumidamente, vai nos dizer nessa noite. Qual que é o tema do ano? 2020, ano de semear vida no Espírito. O pastor falou que nós temos que dar fruto. Nós estamos batendo nessa tecla acerca de frutificar, acerca de semear. Então Oséias não está preocupado com a sua reputação, não está preocupado, irmãos, com o seu nome a zelar. Ele sabe que aquilo vai produzir santidade. Ele sabe que se casando com uma prostituta, ele vai lançar uma semente no coração de Israel, e aquilo produz santidade. Aquela semente de santidade vai frutificar no quê? Em lealdade. Porque o Senhor fala assim: semeai para vós justiça e ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Nós vamos entrar nessa fase de buscar ao Senhor. Mas ele está falando assim, irmãos, que quando eu semeio retidão, santidade, eu vou colher o quê? Lealdade e justiça da parte de Deus. Então, muitas das vezes, aquilo que Ele vai me pedir vai ser um grande esforço para mim, um grande conforto para mim, porque as coisas que o Senhor nos pede não são fáceis, irmãos. Não são fáceis. É algo que vai produzir retidão, vai produzir santidade, para que lá na frente eu venha colher a fidelidade, a lealdade, porque Deus é um Deus fiel sobre a nossa vida. E a pregadora costuma dizer assim: quando Ele manda, Ele mesmo se responsabiliza. Quem já ouviu isso? Então Oséias se casa com a mulher, tem até filho com ela, Jezreel. Esse menino, irmãos, esse filho dessa prostituta com o profeta, ele entra na analogia, ele entra, irmãos, ali na árvore genealógica de Jesus. Ele foi um dos reis lá na frente de Israel. Tudo isso, irmãos, é para a purificação do povo de Deus. Então presta atenção nessa noite na semente que Ele vai colocar na tua mão, porque a palavra, irmãos, é uma semente que está sendo colocada nas tuas mãos, e o pedido vai confrontar. Mas se eu crer no Senhor Jesus de todo o meu coração, Ele me dará força para buscar Ele, e eu vou sentir prazer no pedido, eu vou sentir alegria naquilo que Ele está me pedindo. Porque coisa dura é isso, irmãos. É você sendo santo, separado, e o Senhor te mandar ter com alguém profano e perturbado. É difícil, irmãos. Mas quando Ele manda, irmãos, Ele tem um objetivo, e o objetivo principal é a glória dEle, é a glorificação do nome dEle, é a purificação do teu povo. O objetivo principal é que haja salvação na nossa vida. Assim como está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Só que o que acontece, irmãos? Ele se casa, mas a mulher é rebelde, irmãos. Porque o povo, a mulher, essa prostituta Gomer, ela representa o povo de Israel. E o povo é rebelde. Ele vai lá, se casa e fica tudo bonitinho, mas ela passou um tempinho depois que ela tem Jezreel. Leia depois o livro de Oséias. A Bíblia diz que passa um período, ela volta a se prostituir novamente. Pensa que Deus desistiu? Não. Deus chega em Oséias e fala: vai lá, compra ela. Agora tu vai comprar. Tu vai levar moeda de prata. Porque era assim: se você quisesse uma prostituta ali, você teria que comprar. Quando a mulher não quer de livre e espontânea vontade, você chega até o cafetão e compra. Olha que ponto chegou o profeta, quando Deus, irmãos, Ele tinha o ímpeto de purificar aquele povo e trazer o povo para si, tirar o povo da idolatria. E às vezes a gente pensa que idolatria só está no Antigo Testamento, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar que o próprio Jesus fala acerca dessa idolatria, aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. A igreja que está se prostituindo. Sabe como eu sei que uma igreja está se prostituindo? Quando ela
em troca de um milagre, em troca de uma bênção. Isso é prostituição. Prostituição espiritual. Estão adulterando a palavra, estão anulando o evangelho da graça, estão anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque é o que está escrito lá em Isaías 54. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, ele foi transpassado pela minha iniquidade, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando eu sei mais ainda que uma igreja está se prostituindo, quando eu chamo um pregador famoso e ele cobra R$3.000 de cachê por 1h45 de intimidade, irmãos, isso é prostituição. Então isso tem que cair por terra. Nós estamos aqui, temos a oportunidade de pregar o que é verdadeiro. De graça eu recebi, de graça eu dou, aleluia. Então Deus quer resgatar, irmãos. Deus está pelejando. Entenda uma coisa, irmãos. E a impressão que dá é que Ele não é soberano, irmãos. A impressão que dá é que Ele está revezando com Satanás. A impressão que dá é isso. Olha, porque é isso que eles querem colocar na nossa mente, viu? Irmãos, o diabo não tem poder para nada. Ele nem instituiu o inferno. Quem criou o inferno foi Jesus. Aleluia. A única função dele é um anjo caído. A única função dele é nos observar e ver quem está apto. Ver quem está vulnerável para ele atuar. Com mentira, com falsidade, com engano, com prostituição, com pecado, com adultério, com engano, aleluia. Ele olha e vê quem está apto a isso. Mas ele não tem poder. Porque Deus é soberano. A Bíblia diz no livro de Jó que ele dá vida e ele tira a vida. Não é o diabo que mata, irmãos. Quem mata é Deus. Aleluia. Então a impressão que dá quando eu leio o livro de Oséias é que Deus está dependente do povo. Mas não, irmãos. Ele conhece o meu e o teu coração. A Bíblia diz, irmãos, que Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que somos pó. Aleluia. E que se não for Ele na nossa vida, nós estamos perdidos. Aleluia. Ele é soberano na salvação. Então, se precisar comprar de novo, Ele vai comprar. Aleluia. Oséias, vai lá atrás de Comer, leva as moedas, compra ela e traz ela de volta. Pois Oséias vai lá, irmãos, compra a prostituta, traz ela de nova e refaz a aliança. Aleluia. Oséias está fazendo a parte dele, o profeta está fazendo a parte dele, está sendo obediente ao Pai, obediente ao Criador. Mas e o povo, irmãos? O que o povo está fazendo? O povo está, irmãos, com vendas nos olhos. Aleluia. O povo ainda está se prostituindo, levantando estátuas e produzindo fruto para si. Mas o que eu acho lindo, irmãos, aqui no capítulo 10 que nós lemos, é que Deus ele traz uma característica sobre o povo de Israel. Israel é um povo escolhido, separado. Podemos nos considerar hoje como este povo. Aí ele diz assim: Israel é uma vide frondosa. Ou seja, é uma terra estéril, mas que está recebendo a semente errada. Vocês estão compreendendo? Porque quantas terras estéreis estão dentro dessas megas igrejas? Recebendo a semente errada, irmãos. E aí ele vai dizer aqui na frente, ele vai falar acerca dos moradores de Samaria, ele vai falar acerca do seu juízo. Aí ele vai falar assim: olha, o seu coração está dividido, e por isso serão culpados, cortarão os seus altares e destruirão as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que pois nos faria o rei? Quantas vezes você já escutou assim, ó: irmão, vamos lá naquela igreja lá, porque lá tal irmão vai pregar, tal pastor vai pregar, vamos lá. Onde está o rei? É muito sério, irmãos. Mas o Senhor está aqui nessa noite não para nos acusar,
Ele não está aqui, irmãos, não para ficar uma espada em nós e nos acusar, não. Ele está aqui, irmão, para que você conheça Ele, para que você adquira conhecimento e não ser mais enganado. Aleluia. Aleluia. Tudo bem, irmãos, que Deus usa as pessoas pela misericórdia. Deus usa sim, não estou falando que nós temos que rejeitar as pessoas, não. Mas o que a Bíblia diz? Que eu não posso me gloriar nem na minha riqueza, nem na minha sabedoria. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu tenho que me gloriar em conhecer a Deus. E quem está falando isso? Salomão. O rei Salomão escreve isso, irmãos. Então, a nossa glória, ela tem que estar voltada ao conhecimento de Deus. Então ele está falando aqui assim: que pois os faria o rei? Está anulando, multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo conserto, e por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos reinos dos campos. O que essa semente errada, provavelmente num coração fértil, numa terra fértil, vai produzir? Erva peçonhenta. O que é uma peçonha? Alguém sabe? É aquilo que está na língua da cobra, não é? É na língua, irmãos. Aleluia. A peçonha venenosa, a cobra, existe a venenosa, existe a que não tem peçonha, né? Ela não está na língua, irmãos, ela está na parte abaixo, algumas abaixo da língua, onde a gente não vê, outras por trás do dente, aleluia, do animal. Porque existem vários tipos de peçonha. Por que o Senhor está falando que produz erva peçonhenta? Porque você não enxerga a peçonha, você não vê a peçonha, mas você sabe que é venenoso, só que você não vê. Você sabe se a cobra der um pote e ela picar o seu braço e o veneno vai entrar, mas você não enxerga o que causou aquele veneno. Porque fica por trás, irmão, fica por baixo, fica escondido. É isso o que a igreja do século XXI, a igreja idólatra, a igreja adúltera, a igreja prostituta está produzindo uma erva peçonhenta nos reinos dos campos, aleluia. E é isso que o Senhor quer abater nessa noite, é isso que o Senhor quer mostrar para nós, é esse conhecimento que eu preciso adquirir, porque quando eu tenho conhecimento da verdade, eu sou liberto. Quando eu tenho conhecimento da verdade, eu não sou enganado. Quando eu tenho conhecimento da verdade, irmãos, eu fico mais forte, eu fico mais viçoso, eu ganho mais ímpeto, eu ganho mais revestimento, e aí o diabo, irmãos, nunca mais ele tem poder para me enganar, aleluia. E aí eu permaneço alegre no Senhor. Porque o que diz a palavra? A alegria do Senhor é a nossa força. Então como que eu me fortaleço? Quando eu olho para o Senhor. Não é erva peçonhenta, irmãos, que pode nos destruir. Nós somos o povo forte do Senhor. Nós estamos diante de um povo inteiro voltado à idolatria, produzindo fruto para si. Ei, vamos acordar, igreja. A Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai cobrar até os bens, aquele que tem 10 e não dividiu com aquele que não tem nenhum. O Senhor vai cobrar. Então o que os líderes grandes estão adquirindo? Frutos para si, irmãos. Fazenda, cabeça de gado, carros importados, relógio de ouro, anel de ouro, cordão de ouro. Patrimônio que vai perecer nessa terra. Mas eu prefiro estar aqui, irmão, sofrendo com a verdade do que sendo bajulada com a mentira. Aleluias. Aleluia, Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento. Aleluias.
Então a Bíblia diz, nós lemos aqui, que a erva é peçonhenta, algo venenoso, mas que não se vê aparentemente. Então, como que Deus nos faz enxergar a peçonha? Através disso daqui. Não existe outra fonte a não ser a palavra de Deus. Porque aqui está escrito tudo, igreja. Tudo. Eu vi o pastor Antônio, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: desde uma receita de bolo, aleluia, até a cura de um milagre você encontra na Bíblia Sagrada. Aleluia. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, através da palavra de Deus eu encontro verdade, eu encontro solução. Então passe a ler, aleluia, busque o conhecimento do Senhor. E aí ele vai dizer aqui no final o que eu li: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha, chova a justiça sobre nós. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho e na multidão dos teus guerreiros. Como que eu adquiro o conhecimento, pastor? Você é um profeta do conhecimento. Ele se casa com uma prostituta, ele paga o preço, ele faz a analogia do sentimento de Deus para com o povo de Israel. Ela se prostitui novamente, ele vai lá novamente, se casa com ela de novo. Isso indica a perseverança, a longanimidade, a benignidade, o amor de Deus para com a nossa vida. Aleluias. É tempo de buscar ao Senhor. Adquire o conhecimento de que maneira? Buscando o Senhor. Porque às vezes eu vou ler e não vou entender nada. As palavras aqui são difíceis. Ainda que eu como uma Bíblia de estudo, tá? Eu tenho que ler, tem que ter dedicação, tem que gostar também, irmãos. Tem que gostar, tem que amar a palavra de Deus. Aleluia. Mas quem vai me trazer a revelação? Quem vai me trazer, irmãos, ali o que o Senhor quer passar para a igreja no dia de hoje? É a minha busca ao Senhor. É quando eu busco a Deus eu encontro conhecimento. Quando eu busco a Deus eu passo a conhecê-lo. Aleluia, o Yeshua, o Deus da nossa salvação. Aquele louvor que diz: eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Que o Senhor plante no teu coração esse sentimento nessa noite. Não o Jesus que está sendo pregado, mas Jesus da Bíblia. O Jesus que manda eu me arrepender e largar o meu pecado. Aleluia. A minha prostituição, o meu adultério. Aleluia. Espiritual. Glória a Deus. Para servir Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. Vamos lá em 1 João, para encerrar. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14. Nós já entendemos a luta de Deus. E quando Deus resolve lutar, irmãos, Ele luta para ganhar, viu? Deus não perde. Aleluia. Eu vou ler pausadamente para você entender. Primeira Epístola de João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14. O discípulo a quem Jesus amava. Acharam? Diz assim, o título diz assim: a eficácia da oração. Notem, irmãos, notem que a epístola, o título, não está dizendo assim, a eficácia da igreja, nem a eficácia do pastor, ou a eficácia somente da palavra, não, a eficácia da oração. Se você soubesse, irmãos, a eficácia da oração, você
que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Aí ele diz assim, algo muito interessante. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ele não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para o quê? Conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí olha o que ele diz carinhosamente: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Toda iniquidade é pecado. E o que é iniquidade? Pensamento impuro. Iniquidade é produzida, irmãos, no nosso pensamento. Todos nós produzimos pensamentos impuros no decorrer do dia, porque é a nossa natureza. Só que ele diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, eu vou compreender aquilo que Jesus falou para os fariseus. O que vocês dizem no Antigo Testamento? Não matareis, não adulterareis, não furtarás. Mas em verdade eu vos digo: se você desejar a mulher do seu próximo, no teu coração você já pecou. Iniquidade. Então existe uma diferença em eu ter um pensamento impuro em relação a alguma coisa e uma outra grande diferença em eu praticar aquele pensamento. Quando eu tenho um pensamento impuro que é a minha iniquidade, eu oro. E o Senhor me perdoa, me lava, me limpa. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Esse pecado é perdoado. Mas quando, irmãos, eu cometo o ato, é um pecado para a morte. E a Bíblia diz: o pecado que é para a morte, te digo que não ore, porque não vai ter eficácia. Ah, mas essa pessoa perdeu a salvação? Não. Mas a ordenança é que a igreja não ore. Aleluia. E ele explica: porque todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Eu posso ter pensamentos de iniquidade, irmãos, mas eu não posso viver pecando. O que estava acontecendo com aquele povo de Oséias? Eles não só tinham pensamento, mas eles estavam pecando. Mas Deus mandou Oséias orar? Não. Deus mandou Oséias ter uma atitude, vai lá em casa uma prostituta. Deus mandou Oséias ser exemplo na vida daqueles que estavam pecando. Não orar, ser exemplo. Porque aquele, irmãos, que está cometendo um pecado que é para a morte, não vai receber oração. Não vai, porque não nasceu de Deus, não nasceu de novo, não recebeu, irmãos, o Espírito da verdade. Não vai, não adianta. Eu e o pastor, a gente bate essa pegada, a gente ora para a pessoa, a gente sente que a oração bate e volta, bate e volta. Não adianta. Né, você vê a criança na semana aqui, que a gente fala: pastor, pelo amor de Deus, não adianta. Porque vem, pede oração, não sabe que está bebendo cerveja, está se constituindo. Então, o que Oséias fez? Ele foi exemplo para demonstrar o que? O conhecimento de Deus. Então, na frente de uma pessoa dessa, ele tem que ser exemplo, irmãos.
é que vai transformar aquela pessoa, é que vai gerar fruto sobre aquela pessoa, é o que vai atrair aquela pessoa para a face do Senhor, e aí o Senhor liberta, e aí a palavra liberta. Glória a Deus. Mas o que é de Deus é gerado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Ele se protege, o marido não o toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Uma coisa eficaz na vida de quem está cometendo pecado de morte. Mostra a verdade. Mostra o juízo. Não ora não, irmãos. Abre aqui no livro do Apocalipse e fala assim, ó. A sua iniquidade, o seu pecado em pensamento, eu vou orar e Deus vai purificar o seu pensamento. Deus vai purificar a sua mente e você vai conhecer Deus. Mas a sua iniquidade, o seu pecado na prática, eu vou te mostrar aqui no livro do Apocalipse. Você não vai entrar no céu. Larga a prática. Aleluia. Esse aí é o resultado. Porque Jesus veio para isso, irmãos. Então, quando eu oro para uma pessoa que não recebeu o Espírito de Deus, o que vai acontecer? Alguém sabe? Eu vou me tornar um ídolo. Não está entendendo? Eu vou me tornar um ídolo na vida dessa pessoa. Por incrível que pareça, eu vou buscar a glória de Deus, porque a pessoa, ela quer se libertar, mas eu tenho que apresentar a verdade, irmãos. Não é oração que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A oração tem eficácia no quê? Naquilo que nós lemos. Se a minha oração estiver segundo a vontade de Deus, Ele vai me ouvir, e quando Ele me ouvir, Ele vai atender a minha petição. Agora tem um detalhe, para que a gente venha entender. Nas suas orações você vai apresentar a pessoa. Senhor, olha como você vai apresentar. Senhor, eu sei que aquela tal pessoa está praticando tal tipo de pecado. E eu sei que eu não posso fazer nada a não ser a tua palavra. Então, Senhor, me dá graça de discernimento e me ajuda a levar uma palavra que liberta. Aleluia. Uma palavra, irmãos, que vai abrir os olhos, que vai cair as escamas dos olhos. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, já vou encerrar aqui. Quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Deus aqui? O Deus da Bíblia, viu, irmãos? Não o Deus que está sendo pregado aí. O Deus que é amor, mas é justiça também. Aleluia. Quando Deus chega em Ananias e fala assim, Ananias, vai ter com o meu servo Saulo. E ele é assassino de crente. Ananias reluta e fala, não, eu não posso, porque ele mata os crentes, Senhor. É demais o que o Senhor está me pedindo. Vai e fala para ele que ele é o vaso escolhido. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Ananias chega perto de Saulo e diz essas palavras, só que antes ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Uma coisa eu quero te dizer nessa noite, sem medo de errar. Aleluia. Porque nós temos que ser uma igreja missionária, viu, irmãos? Não busque a Deus para si mesmo. Busque a Deus pelo próximo. Busque a Deus no intuito de fazer missão. Busque a Deus no intuito de ganhar almas. Busque a Deus no intuito de encher o céu. Busque a Deus não com soberba, não com orgulho, aleluia. Mas busque a Deus com um coração missionário nessa noite, aleluia. Porque foi isso que o pastor Paulo se tornou. Que o apóstolo Paulo se tornou, aleluia. A Bíblia diz que antes, pastor Paulo, antes do Ananias chegar, ele tinha tido encontro com Jesus. Jesus tinha preparado o caminho. Todo aquele que o Senhor colocar na tua direção, pode ter certeza, esse alguém já teve encontro com Cristo. Aleluia.
Então o Senhor ele vai te usar como instrumento para levar a verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos essa noite? Glória a Deus, Espírito Santo. Que o pedido de Deus vai nos confrontar. Vai ser um grande desafio. Case-se com a prostituta. Dê exemplo. Seja a minha imagem. Seja a minha semelhança na terra. Igual a Deus nós nunca seremos, porque existe a diferença entre você ser semelhante e você ser igual, por causa da nossa iniquidade. Mas eu posso ser semelhante a Ele. Case com a prostituta, seja semelhante a mim na terra. E o teu exemplo, aleluia, vai salvar o povo que está em pecado. Glória a Deus. Então, irmãos, que nessa noite você sai daqui com esse anseio de conhecer a Deus. Porque no final aqui ele diz, eu vou ler para encerrar. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e o que? A vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem são os ídolos do Novo Testamento? Aqueles que nós idolatramos quando estamos no pecado, mas rejeitamos a verdade e só queremos a oração do homem de Deus. Não. Aleluia. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu e o pastor, nós não podemos te dar a vida eterna. Mas Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, pode. E é para ele que você tem que orar nessa noite. É tempo de buscar ao Senhor. Ele vai olhar para aquele que busca Ele, busca de todo o teu coração. Sem reserva, irmãos. O que ele falou sobre o povo lá de Oséias? O coração de vocês está dividido. Aleluia. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Sem coração dividido. Existe uma diferença em você ter esmero por mim, igual foi falado no culto de ontem, no aniversário do pastor Gilson. Existe uma diferença em você olhar para o pastor e ter esmero, consideração e carinho por ele. Eu tenho esmero por ele, porque ele é um homem de Deus. Ele é um exemplo para mim e para a sociedade. E existe uma outra diferença em você idolatrar o seu pastor, ou o seu líder, ou o homem de Deus. Aleluia. Guardai-vos dos ídolos nessa noite. Irmãos, Jesus está voltando. Nós passamos por um ai. E eu sinto que informar, irmãos, que nós temos esperança assim de um 2021 melhor. Mas nós não sabemos as catástrofes que nos esperam para o ano de 2021. É tempo de buscar o Senhor, igreja. É tempo de nos voltar à face do Senhor. É tempo de buscar conhecer o Senhor. É tempo de falar para a nossa alma e para o nosso interior: Senhor, eu quero te conhecer. Mas eu não quero te conhecer só na parte boa, só na parte do amor, só na parte que o Senhor me concede bênção. Não, eu quero conhecer a tua justiça, Deus. Os teus princípios, os teus valores, a tua justiça, o que verdadeiramente eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Busque conhecer o Deus da verdade. Jesus Cristo morreu por nós, igreja. Morreu por mim e por você. O céu já fez tudo o que deveria ter feito. Não há mais nada que o céu possa fazer. Venceu a morte,
nos deu vitória. Venceu o pecado e nos deu vitória. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão. Aleluia. Chega, irmãos, é tempo de buscar a face do Senhor, para que assim tenhamos chance, oportunidade de morar no céu e ter a vida eterna. Ano de semear a vida no Espírito. O que eu aprendi hoje? Que eu vou plantar retidão e eu vou colher lealdade. Eu vou plantar santidade e eu vou colher justiça. De que forma? Buscando ao Senhor, buscando conhecer Ele na eficácia da minha oração. Se você orar ao Senhor e se for a vontade de Deus, Ele vai te conceder a sua bênção. Se aquilo não for te estragar, se aquilo não for te corromper, se aquilo não for trazer soberba, orgulho, mentira, egoísmo, Ele vai conceder. Mas se você orar, irmãos, e nada acontecer, continue orando. Persevere na oração. Aleluia. Porque Ele tem o melhor para nos entregar. Assim como Ele perseverou na vida de Oséias, assim como Ele perseverou naquele tempo para o povo de Israel, assim o Senhor tem perseverado na minha e na tua vida até o dia de hoje. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, igreja. Eu vou fazer oração. E em nome de Jesus Cristo, nós cremos na tua palavra. Feche os seus olhos e abaixa a tua cabeça. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor, a tua amada, a tua noiva. Eis-nos aqui, Senhor, dedicando a ti o nosso corpo em sacrifício santo e agradável. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pai, a tua palavra foi pregada e ela é a verdade. Há quem diga, Senhor, que quando a semente é lançada, Deus, no solo, apenas 25% deste solo aproveita aquela semente, frutifica e germina. Há quem diga, Senhor, que um pouco dessa semente vai cair, Senhor, no meio dos pedregais e vai ser sufocada. Há quem diga, Senhor, que essa semente, Deus, vai cair numa terra seca e o sol virá para queimar, Senhor, e essa semente morrerá. Há quem diga que essa semente ficará exposta e as aves do céu virão e comerá. Mas também a tua palavra, Senhor, diz que ela pode cair num solo fértil e ela pode frutificar. Aleluia. Dar frutos a 30, a 60 e a 100 por ano. Pregamos o Evangelho verdadeiro, Deus. Não temos performance, nem estratégia de marketing aqui em cima. Não tem gritaria, não tem pula-pula. Aleluia. Procuramos, Senhor, fazer o nosso culto racional. Porque essa é a visão que o Senhor nos entregou. Eu louvo ao Senhor por isso. Pai, que nós saímos daqui, irmãos, nessa noite. E eu clamo ao Pai, intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, aleluia, alicerçados na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, alicerçados pela verdade de Deus. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor, os nossos pensamentos impuros. Lava-nos, Senhor, limpa-nos com teu sangue. De toda a iniquidade, nos livra do mal, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nos ajude a resistir à tentação, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que sejamos exemplo na vida daquele que perece. Um exemplo do amor. Que o perfume de Cristo venha exalar
Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa noite, Ele venha ser tão sensível em nós, tão sensível, a ponto de nos admoestar, a ponto, Senhor, de nos avisar: olha, você está idolatrando. Olha, cuidado com a idolatria, com o ídolo, com a prostituição, com o adultério. Aleluia. Livra-nos, Senhor, da tecnologia, do mal, daquilo que não edifica. Produz em nós bons pensamentos, porque a Tua palavra diz, aleluia, que os nossos pensamentos têm que estar voltados, cativo e obediente a Jesus Cristo, e a paz que excede entendimento guardará o nosso pensamento. Que possamos pensar em tudo aquilo que é virtude, em tudo aquilo que é de boa fama, em tudo aquilo que contém o amor e a Tua virtude, Senhor, em tudo aquilo que contém, Senhor, uma palavra de salvação, pensamentos puros. Eu quero declarar sobre a vida da Tua igreja, sobre a mente de cada um dos Teus filhos, pensamentos purificados nessa noite. Tudo aquilo, Senhor, que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que tem amor, Senhor, tudo aquilo que provém da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, na autoridade da Tua palavra e do Teu Espírito, eu profetizo sobre esta igreja nessa noite bons pensamentos, Senhor, fome da Tua palavra, sede da Tua justiça. Pai, em nome de Jesus, se há algum fruto que estamos produzindo para nós mesmos, que ele seja queimado, Senhor, nessa noite. Toda semente mal colocada, toda semente maligna, toda semente produzida por heresia, em nome de Jesus, caia por terra. Porque heresia, irmãos, não é a ausência da palavra, mas é a distorção da palavra. Aleluia. Em nome de Jesus, toda heresia caia por terra. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos alicerçados no Senhor Jesus, o Teu Filho, porque Ele é o verdadeiro Deus, e Ele se manifestou para que nós venhamos conhecer a verdade, para que possamos conhecer. Ele não só se manifestou, mas nos deu entendimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro. O Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nos livra, Senhor, nessa noite dos ídolos, em nome de Jesus, e nos ajude a pisar na terra prometida, segundo a multidão da Tua misericórdia e da Tua bondade. É o que eu Te peço nessa noite. Amém, igreja. Aplauda o Senhor. Glorificado a Deus. Amém. Fala, irmão, eu ia falar. Sente um pouquinho só rapidinho no Jesus Cristo, né? Vocês abençoem por essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu peguei 2 vezes, né? Falou 2 vezes. Eu missionário, hein? Ela falou 2 vezes que você fosse missionário, não pode ser missionário. Se ela profetizou 2 vezes, só falta mala, hein, irmão? Falta mala em nome de Jesus Cristo. Irmão, eu quero chamar aqui a nossa missionária Andréia e o nosso irmão Elias, né? Elias Silva, dinossauro, parente meu, né? Vem cá, Elias. Glória a Deus, né? Eles estão completando hoje 24 anos de convivência, né? E 11 anos de casamento. 11 anos. Casados sem aliança. Bolos de aço, mais forte que o ouro, hein? É forte, hein? Por diversas vezes, irmão, ali no monte, ali a sua mulher misericórdia, né? Que queria separar do profeta Elias, né? E hoje está comemorando 11 anos, né? Deus abençoe muito bem essa aliança, né? Essa aliança entre ele e ela, né? A aliança de Deus, que Deus tem feito para a vida deles, sempre é fácil.
Você vai chegar em casa, chegar no monte, imagina só, você está no monte, orando a noite inteira, chegar em casa, vai estar lá no boteco, no portão, todo colhido ali, cheio de cajibrina, né? É difícil, né? Ai, meu Deus. Mas a bênção não é fácil, a bênção é difícil, né? É. Tira a máscara, meu Deus. É, misericórdia. Não sai dessa máscara. Deus abençoe a É? Elias. Dê a mão. Só que houve uma diferença entre a Andréia e o Elias e a Célia e o Adriano. Teve um negócio pra gente comer, né? Não tem, né? Vai preparar, né, irmão? Meu coração, né? Que Deus abençoe grandemente, né? A vida desse casal. Eu quero já ungir a aliança, né, pastora? Ungir a aliança, em nome de Jesus Cristo, né? Elias é guerreiro, né? Elias é guerreiro, né, guerreiro? Vamos virar para cá, Isso. 1402, né? Elias é guerreiro, não é verdade? Elias é guerreiro. Beleza aqui. Beleza aqui, não fica fácil, né? Só chega essa costela aqui, ó. Fica desse lado. Beleza, guerreiro ou guerreiro? Sabe por quê, irmão? Porque tem três. Tem três. Quando uma quietinha, a outra atrapalhando, né? Tem três mulheres, irmão. Difícil, não sei o que é isso. Eu tenho duas, tem três também. Tem quatro. Alexandre tem três, coitado de Deus, o cabelo tá vendo já, os meus então eles se falam. Mulher dá trabalho, irmãos. Quem dá na bênção aí é o Nilson, tem um só. Glória a Deus, né? Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoar a aliança em nome de Jesus Cristo, viu? Que Deus abençoe grandemente essa união. 24 anos de convivência, com mais 11, né, de casamento, né? Entre altos e baixos, entre briga, né? Nós estamos juntos, em nome de Jesus Cristo, né? Até que a morte separe os dois. É isso que nós queremos, é isso que Deus quer. Senhor, que nessa noite, para nós possamos, Deus, abençoar essas alianças. Abençoar para esse casamento muito mais ainda, Deus. Consagrar essas alianças, Deus. Consagrar também essa relação, esse namoro, Deus. Porque dentro do casamento, Deus, é um namoro constantemente. É? Um namoro constantemente. Deus, que ele seja namorado, Deus, constantemente. Que ele venha sempre lembrar, meu Pai, do primeiro dia. Lembra do primeiro dia? Que seja o primeiro dia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso, Pai, que nós abençoamos essas alianças. Abençoamos, Deus, a vida, Pai, a da pastora Andréia, o nosso profeta Elias, Deus, para que esta união que foi fortalecida, Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor, Deus, que fortaleceu essa aliança, Deus, pois a tua palavra diz todos os dias, aquilo que o Senhor une, o homem não separa, Deus. Deus, que essa separação somente, Deus, com a tua vida, Deus. Mas essa noite, Pai, entregando, Pai, esse casamento, entregando, Pai, a sua família, os seus filhos, meu Pai, os seus netos que vão vir, Deus, eu creio, em nome de Jesus Cristo, Deus, entregando, Deus, tudo para as tuas mãos, Deus, acreditando, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o sucesso é garantido, Deus. O sucesso, Pai, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que estão no teu caminho, é garantido. Então que nessa noite, Pai, abençoe grandemente, mais uma vez, Pai, a vida para a nossa missionária e teu Filho, Deus. E nós consagramos, Pai, apresentamos, Pai, nas tuas mãos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A mudança que Deus fez em mim, como dei testemunho há 2 meses atrás, fazia 4 anos, agora tem 4 anos e 2 meses, que acabaram as brigas dentro de casa. Depois que Deus me tirou do mundo, acabou tudo isso. A briga nunca mais existiu. Os 4 anos e 2 meses, nem um dia, nem contenda, nem nada. Graças a Deus. Parece meu pastor. Naquele dia eu não agradecia, ele falou, está me devendo. Parecia o pastor e a Deus nesse momento. Eu me avalou, falou muito. Que não desistiu, né?
Queria ter filho. Glória a Deus, né? Eu tô lembrando também aqui, qual é dela? Glória a Deus, vai falar agora, né? Pode segurar o microfone, você não Queria agradecer a Deus, porque mais uma vez a gente está afirmando que a gente tinha já trocado ali de votos no altar, quando nós éramos católicos, e aí o Senhor veio e nos abençoou. Esse aqui é um sonho que eu tinha, 24 anos, nunca pude usar uma aliança. E hoje é a primeira aliança que eu estou usando com meu esposo. Te amo, meu amigo. Glória a Deus, né? Deus abençoe grandemente. Mas você vê a diferença, né? Aí, o homem já perdeu, mas ela nas graças ele é mais fino, tá vendo? Sempre assim. Só um detalhe. Tá tremendo. Nossa, que isso? Esquerda. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe grandemente. Que Deus abençoe. Agora a Letícia e a Larissa se saem, né? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, né? Obrigado. Não se esqueça que amanhã tem nossa oração aqui amanhã, 8 horas da noite, viu? Fica essa oração aí, não esquece. É oração, é a força do cristão. Vem É orar eficaz. conosco, em nome de Jesus Cristo, né? Na terça-feira, estamos lá na igreja da pastora Fátima, né? Aniversário do pastor Léo, bênção pura, né? Quem quiser já. Quem quiser ir conosco, vamos lá. Vai ser bênção pura. Na quarta-feira estamos aqui, né? O ensinamento da palavra. Quem vai pegar quarta-feira? Jonathan, né? Nós estamos comprando os obreiros do distrito aí. Toda quarta-feira aí. Na quinta-feira estamos na igreja, vamos pegar na igreja, né? Morro Grande. Morro Grande. Nós estamos na quinta-feira e na sexta-feira estamos aqui. E no sábado tem ativadas, né? Aí é assim pra ficar comigo. No sábado tem ativadas, 7 horas da manhã, pode, né? 7h30 eu tenho que estar lá. E à noite eu estava na igreja também, né? Na igreja, vou pegar uma festividade também na igreja, né? Quem quiser ir comigo à noite, vamos lá, então, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, todos os dias, todos convidados em Jesus Cristo. Amém? Quem estiver nessa noite, em nome de Jesus Cristo, vamos estar para a nossa casa, hoje começa a semana, né? Hoje é uma semana abençoada para todos nós. Deus, por essa palavra, Deus, pelos louvores, Senhor, pela oração, pela vida que estão aqui nessa noite, Deus, pelas pessoas que estão nos assistindo pelo Face, ó Pai, pela vida, Pai, do teu filho, Pai, que está trabalhando ali, Pai, no Ceará, Deus, em nome de Jesus Cristo. Doa a todos, Pai, que estão assistindo nessa noite, Pai, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Acreditamos sempre, Pai, no Deus, Filho verdadeiro, Deus, o Deus que fala, Deus, no oculto e profundo, Deus. Que a palavra do Senhor que foi ministrada, Deus, foi falada, Deus, sobre Deus, mansidão, Deus, sobre conserto, arrependimento, Deus, é isso que a igreja de Deus nós pregamos. Nós não pregamos, Deus, aquilo que o homem quer, mas sim, Deus, aquilo que o Senhor quer, porque nós somos guiados, Deus, pelo Espírito de Deus, não pela nossa vontade. Que nessa noite, Pai, venha, Pai, abrir nossos olhos espirituais muito mais ainda. Que nós possamos, Deus, afastar deste mundo, Deus, e estar mais próximo do Senhor. Porque, Deus, a luz é o Senhor. E aquele que está na luz está protegido. Aquele que está na tua presença está protegido. Então, que nessa noite, Deus, dê uma semana, Deus, abençoada para todos nós, meu Pai. Aqueles que têm empresa, Pai, que têm loja, Deus, eu venho abençoar grandemente. E aqueles que precisam de uma porta de emprego, Pai, o Senhor vai abençoar tão bem, Deus. E aquele, Deus, que está trabalhando, mas está em busca de outra porta, melhor ainda, Deus, abençoa também. Pois eu creio, Deus. Abençoe também para a vida, para o teu filho, Deus, que está em Deus, lutando, Deus, por essa porta de emprego, Deus. E nós estamos aqui, Deus, constantemente, Deus, em oração, Deus, porque o joelho no chão, a vitória é garantida. Então, que nessa noite, aprenda uma coisa, irmão, que quando você dobra o seu joelho, a vitória vem mais rápido e a vitória é garantida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, para cá nessa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, esteja somente hoje, mas por toda a eternidade, e todos possamos dizer? Amém! Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.